Mais mal. A gente continua. Agora eu vou passar um pouquinho mais de dados de uma forma mais rápida e pontual aqui, porque ainda não foi falado, para depois a gente ter um tempo para discutir efetivamente os casos clínicos, né, que diferenças que a gente pode influenciar. A adesão já falamos, né, então para o paciente anticoagulado ela é baixa, né, por vários fatores que também já comentamos, né. E ela está relacionada, né, com tudo isso que já falamos, né, com as condições socioeconômicas dos pacientes. Uma das coisas que a gente viu na pesquisa, na nossa corte, teve um desabastecimento do município em relação à varfarina. Né? Então a gente aproveitou todas as oportunidades, né, tipo, de não se desesperar, né, e tentar descobrir o que os pacientes faziam, né. E o que a gente observou? Mais ou menos 80% dos pacientes em uso de varfarina, quando faltou, ficou 3 meses de falta, eles não compraram e não tomaram. Né? Ficaram esperando voltar o medicamento nas unidades de saúde. Então, tudo isso também está relacionado, né, com conhecimento, com entender a importância desse tratamento. Né? Um dos fatores que influencia é o suporte que esse paciente tem da equipe de saúde vai influenciar na adesão, né? Quando ele é bem acompanhado, ele vai ter uma adesão maior, né? Que é o grande interesse nosso aqui, né? Com essa capacitação. E aqui todos os fatores que interferem, né? Inclusive, por exemplo, pacientes idosos que estão ali, né? Os guidelines já indicam, né? Que o paciente idoso ele não deveria começar com 35 miligramas semanais, e sim com uma dose 10% diminuída, né, em função dele já ter um metabolismo, né, mais lento e uma propensão a acumular a dose da droga, né, e causar algum risco. Insuficiência hepática, né, então o paciente com hepatopatia é um paciente que tem mais riscos também e que deveria se fazer ajuste de dose. Renal, pela indicação, né, não tem necessidade. Então tem várias questões que a gente já comentou, né, e que é importante de se considerar. Outro fator, né, importante é a questão das plantas medicinais, né. A varfarina é um antagonista, como eu comentei, de vitamina K, mas ela é de origem, né, foi isolada e sintetizada a partir de uma planta e ela é uma cumarina, né, então várias plantas medicinais têm entre sua composição fitoquímicas cumarinas, né, e elas são também anticoagulantes. Então, alguns medicamentos, coloquei aqui, né, um material que foi construído, né, pelas professoras aqui da URGS, né, eu vou citei. Tô vendo que era minha foto número, então... Viu? Então, o hipérico, né, é uma planta que é conhecida popularmente como erva de São João, né, os pacientes usam bastante para ansiedade, depressão. Ela interage, né, com a varfarina, mas os nossos principais problemas em loco, na prática, é camomila. Ninguém sabe que a camomila não é tão inofensiva, né, quanto ela parece, né, então ela interage bastante. O guaco, né, inclusive, o xarope de guaco está na Rename, né, não sei se na Renome de vocês também, não? Ijuí, por exemplo, na Renome já tem guaco, então sempre é uma coisa que a gente tem esse cuidado, né, com esses pacientes. O gengibre, que as pessoas gostam muito de colocar no chimarrão, né, também tem interação. Outro que tem interação, mas ainda não muito quantificável, quanto influencia o alho, né? Então, que está na alimentação, mas o cozimento diminui um pouco o efeito, né? Mas tem muitas pessoas que usam até o bulbo, né, do alho como um medicamento hipolipemiante, né, para hipertensão, enfim, né? Ele também influencia. A arnica, né, que a arnica montana é um produto mais usado via tópica, né, mas ser oral ele também influencia, né, que não é, né, uma grande preocupação. O guaraná e o boldo, então são essas as plantas, né, que têm registros de ter interação. Pode ser mais, né, porque tem muitas outras plantas que têm cumarina, então às vezes quando o paciente relata,
que utiliza plantas, vale a pena avaliar quais são os compostos fitoquímicos presentes e identificados para avaliar se isso pode ter algum efeito ou não, né? O mais importante, talvez, é pedir um uso com precauções ou com cuidado, né, em relação às plantas medicinais, por esse potencial que elas têm de interação, né? Pergunta, né? Chimarrão, né? Que as pacientes sempre têm esse hábito, né? Nós nossos aqui, de utilizar, né, o chimarrão como uma bebida. O chimarrão em si, a Ilex paraguensis, não tem turmarinas, não tem interferência. Mas tem que cuidar porque às vezes os compostos para chimarrão, a base de erva mate, tem boldo, tem camomila na composição. Então esse é um cuidado que tem que ter para não ter essas variabilidades, né, essas alterações em relação ao INR. Aqui deixei só, né, para relembrar vocês da questão de cuidar a ingesta de vitamina K. No meu doutorado, a gente usou um instrumento que é validado, que faz um recordatório alimentar do paciente, perguntando os principais alimentos, a quantidade que o paciente consome, e a partir disso vai quantificar o consumo de vitamina K desse paciente para fazer o ajuste de dose, ou pelo menos para saber o quanto que isso vai influenciar. Então, se alguém quiser, eu posso mandar para vocês o instrumento que a gente usou, né? E que pode ajudar. Ele é um instrumento ainda físico, né? Então, tu tem que colocá-lo lá, somar os numerozinhos, depois fazer a quantificação, né? Mas é uma possibilidade. Tem também algumas evidências da influência de vitamina E, que entre os olhos, né? Peixes, enfim, né? Bacalhau, tem um instrumento. Mas isso é uma influência, pelo menos na nossa população pequena, e as evidências não são tão importantes, né? Aqui eu deixei um geral, assim, de orientações e cuidados, né, que a gente precisa informar para esse paciente, né. Nós já fizemos, durante as nossas pesquisas, alguns informativos, folders, informações mais importantes para colar na geladeira, enfim, né. Depois também, se vocês tiverem interesse, tem o meu e-mail, né, posso compartilhar com vocês ou passar para o Leonel para mostrar para vocês o que geralmente a gente passava para os pacientes, né. Um dos cuidados, né, e que os pacientes não têm sempre de informar, né, se for fazer procedimento odontológico ou cirúrgico, né, que é anticoagulado, né, evitar não compensar a dose esquecida, né, em esquecimento só tomar na próxima dose, não duplicar, evitar automedicação, então várias coisas, né, que a gente já comentou, né, contraindicado para gestantes, mas liberado para lactantes, né, a utilização dos anticoagulantes. Qual que é a conduta, né, no caso de cirurgias, né, então tem que parar, né, esse sempre é uma dúvida, né, em relação a isso, ou procedimentos odontológicos. A última pesquisa que saiu, né, que fez essa avaliação é de 2017, e ela demonstrou que a utilização, né, para alguns pacientes de baixo risco, né, de AVC e outros eventos tromboembólicos, poderia se parar por 7 dias sem prejuízo para o paciente, né, e minimizando o risco de intercorrências cirúrgicas ou odontológicas. Para a maioria dos pacientes, e aí se avalia o risco pelo instrumento de Charvasky, né, que é um questionário que avalia as características, né, de idade, né, e fatores de risco que o paciente tem. É um questionário, se vocês botarem ali no Google, já baixa, né, as questões e a forma de avaliação, ele é bem simples, né. Paciente de alto risco pelo instrumento de Charvasky, o recomendado é fazer a ponte, que se chama. Diminuir a dose da warfarina, começar com a heparina de baixo peso molecular, fazer a cirurgia com a utilização de heparina e depois fazer a troca no pós-cirúrgico, né? Que é o que tem alguns protocolos, inclusive, que ensinam a fazer essa transição entre a warfarina e a heparina, não descoagular, né? Não sei se existe essa palavra, né? Mas tirar o anticoagulante, né, do paciente. Para os que têm baixo risco, então, é possível, né, de se suspender, mas aí é muito por uma avaliação das características, né, do paciente. Aqui já comentei, né, das interações medicamentosas e da conduta que a gente tem que ter, principalmente observando, né, as interações que efetivamente acontecem, né, e avaliando, né, principalmente ajustando o INR a partir dessas interações.
E os antagonistas, né? Então, só para relembrar lá, né, que o mais usual é a vitamina K, né? Em casos de sangramentos mais graves, né, a protrombina, né, e o plasma fresco, né. Ontem, inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso, a questão da custo-efetividade, né, do acompanhamento dos exames clínicos mais frequentes, porque hoje, por exemplo, a protrombina, ela tem um custo em torno de R$ 1.000 o frasco, e geralmente se usa de 3 a 4 frascos por paciente. Então, o custo já de saída de um paciente que chega com uma hemorragia no hospital, né, anticoagulado, já sai ali só dos 4.000, 3.000 só com o medicamento, né, de um antídoto. Fora, né, todos os outros cuidados. Então, vale a pena, às vezes, né, avaliar o quanto talvez seja importante até pagar o exame genético do paciente para não precisar, né, tratar essas intercorrências mais graves que às vezes acontecem, ou até a perda do paciente, né, por sangramentos, né, ou hemorragias não controladas, certo? Outros, já falei, né, das cirurgias, né, diálise, né, então a reposição da dose de diálise ainda é controversa, né, não tem estudos clínicos, o que tem são estudos observacionais que ainda não conseguem ser consistentes no sentido de repor dose, não repor e a efetividade dessa reposição. Pensando ali nas interações mais importantes que tu colocou. A melanoma, ok, uso crônico, vai ter ali ajuste de dose, mas vamos pensar assim no antifúngico, que são doses separadas, 1 por semana, 4 semanas, ou mais, talvez, enfim. São doses que são menores. Qual é o impacto dessa? Porque assim, são as mais importantes, mas a gente tem também um regime de uso desse medicamento que é mais espaçado, que tem uma concentração plasmática menor. Então, qual é assim, o impacto no ajuste de dose? Porque entendo que a gente não tem muito como fazer, não usa. Vai manejar a dose até atingir ali o alvo, né? Mas para esses assim, tratamentos que são mais espaçados, qual é o quanto de impacto a gente está falando? Assim, por exemplo, os antibióticos têm alguns estudos que demonstram que ele altera e que pode aumentar o risco de sangramento. E qual que é a nossa conduta, geralmente, nesses casos, né? Talvez, poderia ser, né? A maioria dos locais não tem que fazer um INR, tipo, vai utilizar uma azitromicina, né? No segundo dia fazer um INR para ver se está alterando. E aí fazer uma alteração transitória da varfarina, ou muito é monitorar, né, a questão de avisar o paciente, ó, se tu observar início de hematomas, no início de sangramento, né, monitora, ele suspende um dia, geralmente, da varfarina e já tu retorna, né, a valores adequados, né. Eu acho muito que da questão da gente entender as interações, né, ontem a gente comentou um pouco sobre isso, da questão da percepção, às vezes até do profissional médico, né, em relação a checar as interações, eles não dizem, não dá para prescrever nada com varfarina. Mas não é essa a ideia. E também não é a ideia de nós escolher, ou tu tem dor, ou tu é anticoagulado, né? A ideia é a gente entender que ele está potencialmente em risco de ter essas interações para ter uma conduta mais próxima desse paciente e evitar intercorrências mais graves. Então, avisar, ó, agora você vai tomar um antibiótico, então pode acontecer um momento de sangramento. Vai começar geralmente os nossos pacientes assim que tiveram sangramentos hemorrágicos mais graves, eles sempre começaram com alguns sinais menores, né? Um sangramento auditivo, ouvido, nasal, gengiva, né? Então é difícil assim o paciente evoluir assim para uma hemorragia intracraniana de um dia para o outro, né? Esse é um aumento. Então, tu vai ter sinais que tu pode dizer para o paciente observar, né? Então, ó, se tu observar, volta para a unidade, né? Ou faz contato. E aí, às vezes, vale a pena suspender um dia até o término do tratamento e depois recomeçar. Mas, assim, não tem deadline ainda, até porque talvez não tenha dados suficientes para pensar assim, talvez o dia de usar o talvez, tá? Não estou afirmando. Mas usar o antifúngico, a gente deveria suspender a utilização da varfarina, né? Para isso, teria que ter um estudo clínico, né, para avaliar a concentração plasmática do uso concomitante, e não tem ainda, né? Então, talvez com algum outro estudo a gente consiga evoluir para dizer, suspende um dia, né, segue normal e só avalia o desfecho, né?
Mas eu acho que o principal de chegar às interações é isso, é de ter esse cuidado de saber, pode acontecer, e quando acontecer, eu ter uma conduta mais assertiva e mais rápida, assim. O que já aconteceu muito nos nossos pacientes, assim, por exemplo, o paciente que teve tromboembolismo pulmonar foi atendido numa unidade e tratado por pneumonia, né? Ou o paciente com dor que chegava na unidade, recebia vários anti-inflamatórios, voltava para casa, tinha sangramento porque ele não avisou que era anticoagulado, né? Então, nesse sentido, assim, né, se a gente tiver mais essa informação anticoagulada, a gente vai ter mais cuidado e também orientar mais. Se a gente gera esse alerta para o paciente, assim, pode, se tu observar um hematoma, um sangramento menor, tu me relata, eu consigo evitar que essas intercorrências se tornem mais graves. Mas não tem ainda, assim, um fator, assim, um algoritmo para definir, suspende um dia, não suspende. Outros efeitos colaterais, então, né, a anemia está muito relacionada a sangramentos, né, e está muito mais presente em mulheres, né. Uma forma que às vezes acontece das hemorragias em mulheres é as menstruações mais prolongadas, com fluxo maior, que pode gerar, inclusive, quadros anêmicos. Então, também é uma forma que a gente precisa ter de monitorar como era o fluxo menstrual de mulheres, né, que usavam, né, antes e após a utilização, né, e que vai avaliar hemograma dessas pacientes. Perda de cabelo, né, tem muitos relatos na literatura, é um efeito colateral menor, mas frequente. E a necrose hiperinduzida, que é um dos efeitos mais graves, né, relacionados com a utilização da varfarina, né, com uma chance de 1 para cada 10 mil pacientes, né, são submetidos ao tratamento e que está condicionada à dose de início de tratamento. É um efeito colateral bem de primeiros meses de tratamento. Então, tem estudos que mostram que paciente que inicia com 10 miligramas por dia, então 70 miligramas a semana, tem 3 vezes mais chance de ter, né, necrose do que o paciente que começa com 5 miligramas e vai aumentando de uma forma mais gradual. Então, né, mas é importante para o paciente, né, se observar algum sintoma, né, fazer uma condução para evitar danos maiores. Então, qual é a ideia do acompanhamento, né, dos pacientes anticoagulados, né? Tentar, né, fazer toda essa parte de resolver tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, né? Ter um paciente mais conhecedor, né, do seu tratamento e mais orientado, né, da forma mais certa. E a ideia é um tempo mais curto para estabilização da terapia, pacientes mais dentro do INR alto, né? Redução da frequência da utilização dos medicamentos prescritos ou não prescritos, ter esse contexto de alguém que tem um olhar sobre todos os medicamentos que o paciente faz uso, né? A nossa realidade lá é vários prescritores, muito medicamento duplicado, né? Ou muito paciente assim que tinha tanto medicamento que ele resolvia fazer autoajustes, né? Esse era 3, mas aí é 100 miligramas, que é muita miligrama, eu tomo 2, né? E ele não sabia nem porquê, né? Nem para quê. Então, tudo isso é importante, nós podemos contribuir, né, para a segurança desses pacientes. Aqui, né, os que têm mais alto risco em relação aos pacientes anticoagulados, né? Pacientes, então, com mais idade, com cirrose, pacientes com câncer, né? Tem os primeiros estudos saindo agora, dizendo que pacientes oncológicos com tromboembolismo, as novas drogas anticoagulantes são melhores que a varfarina. Até porque sangramento no paciente oncológico que está sendo submetido à quimioterapia geralmente gera intercorrências maiores, né? Então, tem um estudo novo agora que demonstra para o primeiro grupo, né, mais evidência de utilização, né, da ligatrana comparada, né, com a varfarina. Pacientes com hipertireoidismo, né, e pacientes com albumina menor do que 2. Aqui foi o que eu já comentei, então os valores de NR, né, as faixas, então 2 a 3 é para a maioria, né, dos nossos pacientes, e os válvulas, né, e os recorrentes 2,5 a 3,5 sempre vai ser o nosso alvo. E esse aqui que eu acho que é o slide mais importante de tudo isso que eu estou falando, né, que é como fazer os ajustes
de dose, né? Parece assim um pouco assustador, né? Não sei se vocês se sentem assim, vou sentar na frente do paciente e saberia fazer um ajuste de dose caso seja demandado. Todo mundo? Sim, não? Eu acho que esse guideline, né, ele é do livro do Duncan de medicina ambulatorial e ele traz então esse protocolo, né, esses valores para ajuste de dose. Tem outros protocolos, tem um protocolo canadense também que é bem legal, um pouquinho bem parecido, assim, às vezes pequenas mudanças, assim, por exemplo, no dia de suspensão de dose, enfim, mas de forma geral eles são bem parecidos e parecido com esse aplicativo de varfarina que eu sugeri para vocês. Então, qual que é a ideia, né? Avaliar o INR, né, a partir dessa avaliação do INR recente do paciente, fazer os ajustes. Então, se o INR é menor do que 1,5, né, a ideia é aumentar a dose semanal em 15%. Se o INR está entre 1,5 a 1,9, aumenta 10% a dose semanal. 2 e 3 é o nosso alvo, né? Mantemos a dose. Entre 3 e 3,99, então os pacientes que estão até 4, digamos assim, a ideia é reduzir, então, em 10% a dose. Então, os maiores a gente reduz, os menores a gente aumenta, contrariando, né, as outras doenças. Entre 4 e 5, né, qual que é a conduta? Então, suspende um dia, né, então, um dia o paciente fica sem tomar, e aí depois recomeça com utilização de 10% a menos da dose semanal. E maior do que 5, né? Daí isso é a maior divergência dos protocolos que tem aí. Né? Mais do que 5 aqui diz, né? Individualizado conforme risco de sangramento. Alguns protocolos dizem que maior que 8 já tem que usar antídoto, né? No caso a vitamina A oral. E aí depende muito das intercorrências do paciente. Alguns dizem suspensão de 2 dias e depois diminuição de 15%. Mas esse aí é o nosso grupo, assim, de maior risco, né, e que tem que ter uma intervenção mais próxima e mais frequente, né, até se conseguir chegar ao risco. A gente pega bem mais paciente para cima do que para baixo, tá? Então, geralmente, eles estão com o INR mais alto e não mais baixo. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter com esses pacientes. Mas esse guideline, ele ajuda vocês bastante, né, a intervir, né, e ajustar a dose dos pacientes, né, quando necessário. E após o ajuste, quanto tempo depois para fazer um exame? Faz o ajuste, 7 dias, repete o exame, avalia, se tiver adequado, né, segue 3 meses, se não está, ajusta e refaz de novo. Né? Às vezes, assim, gente, né, o ideal seria, né, todo mundo responder a dose padrão, aquela maravilha, né? Mas às vezes a gente tem paciente para chegar lá no valor, vai 3, 4, 5 ajustes, dependendo muito da questão genética do paciente, enfim. E ainda assim a gente tem variabilidades. Um dos trabalhos que a gente fez medidas consecutivas, 2 vezes por dia, por 7 dias dos pacientes. Então a gente fazia MR. Quando ele tomava, 12 horas depois, 24, e aí fomos fazendo, né, dos pacientes. E o que a gente viu, né, que muito da questão da rotina deles, às vezes, ainda acaba influenciando. Principalmente no final de semana, que entra a questão, às vezes, de bebidas, né, influencia bastante. A gente teve um paciente, assim, primeiro, quando a gente vai perguntar para eles na primeira consulta, bebe? Nunca, né? Aí tu volta na outra consulta, como a gente não agendava, né? Agora a gente até agenda com os pacientes quando a gente vai fazer aí a pesquisa de acompanhamento. Na época não tinha tanto WhatsApp ainda, né? Nossa, muito velho. Tinha WhatsApp dentro. Mas a gente ia meio tipo aleatoriamente, aparecia sem muito marcar, principalmente quem, né, acaba mais em casa. E aí a gente pegava muito, né? Chegava em casa, tava o paciente fumando, e a gente dizia, tá, não nada, né? Mas dizia, não é meu. Então tem muito isso, assim. E eu lembro muito de um paciente que a gente foi. Ele dizia que ele bebia moderadamente no final de semana, né?
E ele foi do INR2 durante a semana para 7 no final de semana, com ingesta. Mas assim, ingesta bem ingesta, né? Ele chegou no final de semana ele estava, né? Bem utilizado, né? E a influência foi bastante grande. Da mesma forma, né? O quanto que a bebida influencia não tem muito dado cinético, né? E daí, para isso, a gente teria que fazer um estudo, né, mais observacional, né, porque não poderia dar bebida e varfarina para avaliar, né, ou fazer um estudo em modelo animal, mas também são dados falhos, assim, né, a gente tem observação da pesquisa, mas o N ainda é pequeno, né, e foi muito no contexto de pegar o paciente, né, nessa situação. A ideia, então, do acompanhamento farmacêutico aqui, né, de Porto Alegre, então já tem um POC, que é o POP 4, né, acho que já está disponível, né, para vocês, e ele tem um fluxograma, né, para fazer o acompanhamento, então, desses pacientes, né. Qual que é o critério de inclusão, então, dos pacientes dentro desse, qual que é a ideia do atendimento dos pacientes anticoagulados aqui em Porto Alegre, então? Primeira retirada, né, então, o início de utilização de anticoagulantes são os pacientes, assim, mais importantes para eles entenderem, né, a utilização, os riscos, né? Quem faz uso de mais que 10 medicamentos, né? E pacientes que estão há mais de 3 meses sem realizar, né, um exame de INR, e os pacientes em abandono de tratamento, então há mais de 3 meses sem retirar o anticoagulante, né, em alguma farmácia. Então esses são os critérios, né? Mas eu diria assim que não é um critério muito afunilante, tá? Porque início de tratamento mais que 10, né? Mais tempo, tu vai ter muita demanda, né, no início para conseguir atender esses pacientes, né? Porque tem muito paciente que vai atender esses critérios de inclusão que foram estabelecidos. Aqui, né, vou explicar depois desse protocolo, o POP está disponível para vocês também, mas a ideia principal é, né, chamar esses pacientes para o atendimento, né, farmacêutico e realizar o exame de INR, que vai ser sempre, né, o nosso norteador no contexto das condutas. O paciente está com o INR dentro do alvo, né, mas tem baixa adesão, né, se realiza uma consulta, já está aqui, para melhorar a adesão, né, informações acerca do tratamento do paciente, né, e aí depois retira ele do acompanhamento. O principal objetivo desse protocolo é esse paciente aqui, um paciente fora do alvo, né, e que não realizou os exames nos últimos 4 meses. Então, repete o exame de INR, né, se ele está no alvo, né, faz os ajustes de dose, né, e aí, se ele está no alvo, tira ele do acompanhamento, né, e se ele está fora do alvo, realizar ajustes pelo profissional médico, né, o Leonel não está, né, mas o que nós conversamos é que a ideia inicial é que os INRs podem ser solicitados pelos farmacêuticos, né, do município, tem ali depois o passo a passo de solicitação, né, que acredito que quem seja do município já sabe, né, como solicitar os exames, né, mas que o ajuste, né, do valor do anticoagulante, aumento ou diminuição de dose de acordo com esse INR, vai ser uma conduta ainda médica, né? Dentro do contexto da prescrição, né, farmacêutica tem a possibilidade, né, com o curso, de se fazer, depois o farmacêutico evoluir, né, para fazer esse ajuste de prescrição. Mas a ideia inicial do protocolo é ainda o prescritor, né, fazer esse ajuste. Aqui, né, tem só os protocolos, então, falando, né, de realizar, né, solicitar o TP, né, fazer um encaminhamento por escrito, né, com esse resultado à unidade de saúde, né, ou fazer o acompanhamento, então, na farmácia. E aqui tem as telas, então, né, que o Leonel fez os prints só para vocês relembrarem, né, como faz a solicitação, né, acho que quem trabalha nessa área deve saber isso. Ontem falaram que sim, né, então, aqui tem as telas, né, de como faz a solicitação, né,
e o acompanhamento, né, a evolução desses pacientes, né? Aqui o questionário, então, que será utilizado para avaliar a adesão, né, que é o questionário do PMT. Como eu disse, ele é um questionário já validado, né, tem as perguntas, né, sobre desconhece a indicação do medicamento, interrompeu a terapia, relatou a falha, né, em dias ou doses, se não tem horário fixo. Essas perguntas, né, além de gerarem o score lá, adesão, baixa adesão, muita adesão, enfim, eles também são perguntas que nos ajudam na educação desse paciente, né, nas orientações. Então, sempre a partir das respostas dos pacientes, a gente tem muita riqueza de informações para ajudar na orientação, né, e nesse cuidado com o paciente, né. Então, depois vocês vão ver que está isso também no POC, né, esse instrumento, né, que aí tem o domínio de crenças, né, e aí domínio de recordação, né, dificuldade com a questão de abrir e fechar a embalagem, né, conseguir o medicamento na farmácia, e aí no total, depois, né, a partir dessas respostas, a gente avalia se o paciente tem uma adesão alta ou baixa, né. Então essa é a ideia, né, conseguir se avaliar a adesão e o ENR, e a partir desses dois instrumentos, né, fazer a avaliação e o encaminhamento do paciente. A ideia do paciente com baixa adesão é melhorar, né, as informações acerca da varfarina, e o paciente com alteração de INR fazer o encaminhamento, então, né, para que ele faça o ajuste de dose a partir do prescritor. E aqui o encaminhamento, então, o farmacêutico, né, já tem um modelinho, né, da prefeitura para que vocês façam um encaminhamento mais formal, né, para o prescritor. Ainda, né, acho que, não sei se vocês são como eu, fico idealizando na minha cabeça tudo como vai acontecer, né, pelo menos assim, pensando no município de Juiz, vai ter que se pensar direitinho no fluxo, né, de vocês também receberem esse feedback. Uma das coisas que me incomodava e me incomoda nas pesquisas é que a gente perde uns pedaços, né? Tipo, tu encaminha o paciente para o médico, né? Como tu vai saber se ele foi, né? Se ele ajustou a dose, né? Como tu vai chamar ele de volta para continuar, né, esse acompanhamento? Então vai ter que ser tudo pensado no fluxo a partir da realidade de vocês, né? Para qual local vocês vão encaminhar, né? Também são coisas que vão precisar ser discutidas, né? Porque, por exemplo, tem alguns que são atendidos dentro das suas unidades, tem alguns que são do clínicas, tem outros que são, né, do instituto, né, de cardiologia, alguns privados, né? Então essa questão do fluxo, né, do paciente retornar para vocês, ainda eu acho que é algo que vocês vão precisar construir, né, dentro do município para que realmente, né, vocês consigam. Porque a gente tinha muito isso, né? Manda o paciente para o médico e daí, foi, não foi. E às vezes a gente tem que ligar, mandar mensagem para o paciente, né? Dizer, aí, foi, o que aconteceu? Nem sempre vai ter acesso à evolução daquele serviço, principalmente se ele for privado, se ele for especializado, enfim, né? Que ajudaria muito se a gente tivesse um sistema mais integrado, né? Que a gente conseguisse puxar o paciente lá pelo seu número de cartão SUS e tivesse todas as informações aí. E aí, hoje eu vou conseguir. Ontem a gente quase não conseguiu fazer os casos, né? Tem alguns casos aqui para a gente discutir, né? São casos, assim, já pensando em pacientes que vocês podem, né, atender. Não sei se vocês querem, posso ler o caso e aí vocês vão discutindo, querem se reunir e discutir um pouquinho separados, ou discutimos todos juntos. Tá. Então, esse caso aqui, né, é um paciente, então, autodeclarada branca, 55 anos, sofreu infarto, e é a primeira vez, então, que realiza a retirada dos medicamentos na farmácia. Então, ela está usando 5 mg de varfarina uma vez por dia, né, ao meio-dia, enalapril de 10 mg manhã e noite, 4 comprimidos por dia, hidroclorotiazida de manhã, simvastatina à noite, e o NR, então, né, feito a partir, né, da utilização, 7 dias depois, vai estar 1,3, né? E ela comentou com o farmacêutico que gostaria de fazer uso de um analgésico, né, informando que tomava comprimidos de ibuprofeno. Então, temos problemas.
Simvastatina. Muito bem. Temos um primeiro problema que é a simvastatina, né? Interação medicamentosa grave, né? Com a varfarina, né? E qual é o risco, né? É uma interação farmacocinética de metabolização, como eu comentei antes, né? E a ideia é aumenta o risco de hemorragia, né? Então, um aumento do INR, não estamos verificando isso aí, né? Ela está com INR baixo. E um risco aumentado de rabdomiólise que a gente precisa informar o paciente e monitorar, né, esse desfecho. Então, é uma interação que precisa ser monitorada, mas é a única com a varfarina que esse paciente tem risco, né? Existe interação lá no Micromedics, enalapril e hidroclorotiazida, mas é aquela interação, né, de aumento de efeito hipotensor, né, esperado, inclusive, né, pela associação. O que mais que temos de problema aí? Os hospitais já que ela vai começar a usar teria que fazer uma troca caso ela necessitasse de algum analgésico. Perfeito. O ibuprofeno é um medicamento que vai influenciar mais, né, no efeito, né? Então não é a melhor indicação clínica. Qual seria? Paracetamol, né? Se vocês colocarem lá no Micromedics, vocês vão ver que também ele aponta a interação, mas é que ele puxa todos os anti-inflamatórios, inclusive o paracetamol, dentro do mesmo grupo, né? Mas quando a gente vai estudar em separado, né, pelo mecanismo de ação, né, ele é o que causa menor risco, né, de uso. A gente sempre fala, percebe alguém solicitar A gente encaminhou o paciente com rabdomiólise para prescritor para fazer, daí assim, pelo encaminhamento eles pediram, assim, não, uma manifestação do espírito. não, a gente já pegou não tem uma Não, outra coisa que a gente pegou é que mais que um paciente, a gente tinha alguns pacientes nos acompanhamentos que usavam varfarina e digoxina e que tiveram intoxicação digital. E aí, assim, também não é uma rotina pedir concentração plasmática de digoxina, embora seja algo rotineiro, né, que podem fazer. E foi nós que observamos pelos sintomas, solicitamos que eles fizessem o monitoramento e aí foi observado. Mas, assim, como os sinais da digoxina e de intoxicação digital, eles são muito semelhantes, né, a efeitos, né, geralmente eles são bem negligenciados, assim, tratados como sintomas e não como intoxicação digital. Então, quando tu faz o acompanhamento, tu fica mais atento a isso e aí tu pega com mais frequência. Se o paciente chega, às vezes, numa unidade, né, tô me sentindo fraco, né, alteração frequência cardíaca, enfim, né, vai tratar os sintomas, não, né, tem colateral nos medicamentos. Esse a gente pegou, acho, uns 3, 4 pacientes com digoxina que tiveram um problema, assim. Em rabdomiólise, eu lembro de 2 ou 3 que a gente encaminhou, assim, na pesquisa que tiveram. Porque a simvastatina, assim, como é um medicamento. Tem muito paciente usando. E eu acho que até, assim, entre aqueles que apareceram no outro estudo, né? A simvastatina, geralmente, ela está relacionada a um exame clínico, né? De alguma alteração que poderia, né, ser tratada com medidas não farmacológicas, né? Mas, enfim, né? Isso às vezes está fora da nossa alçada. Agora, o omeprazol, gente, né? É muito paciente com aquela prescrição da vida inteira, né? E que não se desprescreve, segue usando e não tem, às vezes, nem indicação clínica. Inclusive, tem riscos, né? Cada vez mais está estudos falando do risco, por exemplo, no paciente idoso, no paciente polimedicado, enfim, né? E, enfim, né, tenta explicar para eles que talvez eles não precisem. E também a importância, às vezes, de uma consulta farmacêutica no contexto, se for retirar esse medicamento, caso não prescrito, né? Como fazer a desprescrição para não ter um efeito rebote. O que mais, gente, então? Então, medicamento analgésico mais indicado para paracetamol, né?
o interação civastatina e com aquele INR aí, o que a gente faz? Aumenta a dose? Seguindo o protocolo, né? O INR está menor do que 1,5, né? Então, o recomendado é aumentar em 15% a dose do anticoagulante. Isso é um cálculo simples, né? Então, o paciente está usando 35 miligramas na semana, eu aumento em 15%, ele vai precisar usar 40,25 miligramas, né? Nesse caso aqui, isso que eu disse que eu acho que ainda é um gargalo que a gente precisa resolver, né? Aqui é uma sugestão, né, que a gente deixou para vocês. Colocar na segunda e na sexta um comprimido e meio, né? Já que esse aumento de dose é um comprimido a mais, né? Que aí pode ser fracionado em 2 dias. Por que segunda e sexta? Porque sim, né? Não tem muito, não tem uma lógica, tá, gente? Isso que eu acho que é uma coisa que pode... Sim, porque daí assim, ela já tomava simvastatina, ela começou a usar a varfarina. Aí uma semana depois fiz o ELR, isso já está considerando uma semana depois. Então sempre assim, o paciente recebe, uma semana depois dele iniciar o tratamento, faz o ELR para daí ajustar. Que o INR é Sim. E daí a primeira dúvida ela é na descrição, antes ou depois da descrição. Antes da descrição, daqui a pouco o médico trata a sua dose da margarina e isso tem origem de novo algo que eu Sim, então a ideia é que nesse caso era o exame 7 dias depois, então por isso que dá um ponto para ele. Vou fazer a mesma analogia com a questão dos antifúngicos. Há um uso esporádico de ibuprofeno. De novo, qual vai ser esse impacto? Digamos que ela tem que fazer tratamento de no momento. Né? Quanto isso vai influenciar? Especialmente nesse caso que ela já está com um INR baixo. Sim. No caso desse, se ela fosse usar, talvez até ajudaria, né? Porque vai subir o INR, né? Ali ela falou de uso esporádico, né? Então, assim, talvez não tenha que a gente fazer o alerta para os sinais quando ela usar. Sim. Então, assim, quando for usar, eu vou trazendo específico, então ela fazer quando houver necessidade, aí tem que ter atenção aos determinantes. Isso. A ideia é exatamente essa. O grande problema é o uso dos pontuais, né? Porque, por exemplo, se ela usasse anti-inflamatório todo dia, né? No contexto da coagulação, seria talvez melhor do que ela usar no contexto da coagulação, né? No contexto do rim dela, né? Mas para a coagulação, para a linha ajustada, seria até mais interessante. O problema são esses usos pontuais, né? Que sempre vão causar esse desequilíbrio. A gente sempre orientava os pacientes a evitar, né? Quando usava os cautela e avisava os sinais, né? Que o paciente poderia ter um potencial risco de sangramento, né? A outra questão que aparece, né? Que a gente tem que ter o cuidado, que os pacientes não entendem, né? Eu lembro uma vez eu fui visitar uma paciente e eu não sabia se eu perguntava para ela o que tinha acontecido ou não perguntava, porque ela estava toda roxa. Ela tinha hematomas pelo corpo inteiro, assim. E daí eu pensei, né, tipo, meio constrangedor, eu não sabia o que tinha acontecido, né? Mas aí eu conversando, eu disse, eu vi que a senhora se bateu, enfim. Ela tinha ido no massagista. E aí eles não entendem o risco que é com o anticoagulado, às vezes, ir fazer essas massagens terapêuticas. Uma drenagem linfática, né? Então, até isso são questões assim que, tipo, tu só percebe que são um risco depois que o paciente, ela tá dor nas costas. Não, e às vezes a gente já pensa, a culpa foi minha, né? Se ela me disse bem assim, tu me disse para não tomar anti-inflamatório. Eu tava com dor nas costas, foi bastante. A culpa é minha, né? Porque eu disse para não tomar anti-inflamatório, eu não disse pra foi uma massagista e foi uma interpretação dela, né? A partir da minha fala, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Se for fazer massagem, seja aquela bem relaxante, né? Sem muito ficar apertando. Se ela tava assim, tipo,
praticamente toda roxa com edema, né? Então, esse é um cuidado também que tem que ter com esses pacientes, tá? Aqui, gente, em relação à distribuição desse meio a mais, né? Geralmente a gente separa ao longo da semana, né? Poderia ser segunda e quinta, né? Poderia ser terça e sábado, enfim, né? Seria legal se a gente conseguisse evoluir para ter sempre o mesmo modelinho, né? Todo mundo que aumenta na segunda e na quinta, né? Porque daí vira algo mais padronizado, né? Porque, enfim, né? O que eu vi em Juí, assim, que era algo assim, que a cada um andava no dia que queria, parava no dia subsequente, enfim, né? Bem ainda complicado, às vezes, essa questão de como ajustar. Tranquilo, gente? Esse caso. Aqui deixei, né, só da interação com o ibuprofeno, para depois vocês terem o material, e a questão do analgésico. Aqui um outro caso, então. Uma paciente, então, Alice, 28 anos, né? A gente teve no nosso acompanhamento algumas pacientes com tromboembolismo jovens, como Alice, geralmente relacionados com a utilização de anticoncepcional, né? Então, é o principal fator, né, de... Sim, se tu não... Fase de funcionar, sabe que a pessoa tem realidade férteis. Eles não... Se perguntar se não, certo, eles não podem fazem funcionar certo. Ontem a gente comentou sobre isso também, assim, por exemplo, pergunta para o paciente, tu usa chá? Não. Daí tu diz, toma chá de camomila? Sim. Né? Bom, sim. Então tem algumas perguntas que elas têm que ser bem focadas, assim, né? E a questão do medicamento é muito isso, né? Toma medicamento? Não. E anticoncepcional? Sim, não é medicamento, é uma vírgula mágica. Então tem algumas coisas que a gente tem que ser bem pontual. E no caso do anticoagulante, né, é importante essa pergunta, né, porque a gente já teve paciente, né, nós tínhamos uma paciente até com AVE hemorrágico, né, que usava varfarina com 32 anos, acho que ela tinha por efeito, né, do anticoncepcional. Então, ela usa, essa paciente, então, ela tem uma prescrição de 1 comprimido por dia, né, associado com hidrocortiazida, levotiroxina, né, por problema vascular, né, no membro inferior há 1 ano, uma prescrição vinda do Instituto de Cardiologia, onde ela faz o acompanhamento especializado. Então, ela relata sangramento na gengiva, percebido durante a escovação, dor intensa em dente inferior, né, após a alimentação e à noite. O último INR, então, foi feito há 5 meses atrás, né, e a reconsulta, então, apresentou um INR de 4,9. Então, ela tinha um INR antigo, né, e aí estava utilizando 5 miligramas por dia, 35 na semana, e ela tem um INR de 4,9. E aí? O que fizemos primeiro? Suspende a varfarina? 1 por dia? Ó, tem gente que já decorou até o protocolo. Vou começar a escolher quem vai. Suspende, né? A varfarina por 1 dia, né? E depois reduz a dose em 10%, né? Seguindo esse protocolo ali, a partir do INR não é assim, né? Tão difícil, né? De se fazer essa avaliação. Sempre é importante, né? Checar a adesão, o conhecimento, enfim, que são grandes potenciais que a gente tem em intervenção, né? E depois fazer esse ajuste. Então, diminuindo 10%, né? Tu vai chegar a uma dose de 31,5. Aí, nesse caso, era relacionado com a questão do anticoncepcional? Não, eu só aproveitei e comentei porque eu lembrei da idade, né? Que às vezes a gente pensa, né? O mais comum é ser paciente idoso, né? Mas tem pacientes mulheres jovens também anticoaguladas no contexto do anticoncepcional. Foi só para ilustrar, né? Mas nesse caso, se fosse o caso, eu também poderia avaliar a questão de alternativas. Sim. De anticoncepcional. Sim, se caso, geralmente os pacientes que a gente teve que usavam anticoncepcional, quando iniciam o anticoagulante, vem suspende a prescrição hormonal. Pelo menos os nossos pacientes lá não estavam mais em uso. Daí pode ser caminhado para fazer para os dias, sabe?
É isso que eu vou falar. E a questão do sangramento gengival, tem uma questão importantíssima. O sangramento gengival está muito associado ao não uso do fio dental. Tá? E é importante, talvez, aqui. E aí, qualquer profissional de saúde dizer uma coisa básica do tipo, olha, pelo menos usar o fio dental à noite, de uma boa evidência, e reduz o sangramento gengival também. Ele pode não estar só associado à aparência. E eu acredito que esse ajuste de nós vai ser feito no médico, né? Então, nesse caso, seria orientar o paciente a perder a dose e pedir os exames, mas encaminhar para uma consulta médica. Sim, encaminhamento. Não sei até, não me ajuda. Considerando o protocolo, nós podemos suspender a dose de um dia? Suspensão da cirurgia, sim. O que a gente tem assim, a gente, vocês sabem que o Engrói, Sim, claro. o Engrói na questão das 5,5. Entretanto, sinceramente, dentro do nosso escopo, quem está regendo a parte da prescrição, alguém que atua, não atua no município, tá, mas tirando quem não atua no município, dentro do âmbito público, quem rege a questão prescricional é a 730. Tá? É a resolução 730 de 22. Essa resolução, ela coloca que dentro desse âmbito, o farmacêutico pode prescrever tudo que estiver dentro de um protocolo definido e que ele tenha sido definitivamente capacitado, sem a necessidade de que ele tenha, que é o que prevê a 5D, para seguir um protocolo clínico de relação médica, ele tem especialização na área clínica. Essa 730 ela veio para aplicar a questão do público e permitir que, mediante treinamento, as pessoas possam fazer esse ajuste. Tá? Então, assim, do ponto de vista legal, quem registra 730, no âmbito do município, a 730 nos permite. Dentro desse âmbito, tem uma norma técnica que permite, tá? Que é a 5 de 2020, se não me engano. Tá? Então, a gente tem protocolo validado, assinado pelo secretário e um secretário que é médico também. Então, existe um protocolo definido que permite. A gente vai obrigar as pessoas a fazer isso? Não. Se sentir pacto, tem que estar seguro, ninguém vai fazer loucuras, mas pode. Tá? Então, dentro desse contexto, essa suspensão de um dia não me parece que vai prejudicar o paciente. E ela é importante até o encaminhamento. Tá? Mas, obviamente, esse encaminhamento tem que ser mais rápido possível para ser atendido. Tá? Nesse caso específico, a ideia era também trabalhar o encaminhamento para o dentista. Tá? E eu acho que é importante que você tenha alguém que está com dor à noite na hora da mastigação noturna. Tá? Então, isso é importante também de ser um encaminhamento dentro, principalmente quem está dentro do contexto da área de saúde, é algo que pode ser liberado para trabalhar. Eu acho que fica a questão assim, e quantas vezes o paciente vai conseguir chegar no médico se é da unidade, acho que é mais tranquilo. Se você caminha no dia, eu já não vai ter nenhum paciente. Mas eu fico pensando no contexto de não ser, né, paciente, assim, da unidade, ele não vai daqui a pouco conseguir ajustar a dose a tempo e vai fazer o quê? Vai parar, vai continuar? Eu recomendo a vocês, nesse caso específico, fazer o relatório do encaminhamento. Tá? Tem na norma técnica aquele modelinho, está também no POP da solicitação de exames, certo? Aquele modelinho de encaminhamento já diz qual seria a conduta. Você tem algo no papel para a gente dispensar. Vai deixar o paciente sem? Não. Mas entrega o medicamento e diz, olha, só volta no médico, se for a gente troca. E talvez dispensar para menos dias, né? Exato. E a ideia é essa, você dispensar para menos dias, até que o retorno não dá medicamento para 60 dias nesse caso. Esses de retorno de 7, acho que seria até interessante daqui a pouco dar a terapia semanal, né? Para garantir esse retorno. Talvez seja legal colocar isso no protocolo. E daí ele vai voltar, né? Para pegar o medicamento. E é o que está funcionando, tá? 7 dias até ele é retido. O que a gente vai fazer, talvez, é incluir uma agenda de vocês só para isso. Para que vocês possam ter uma agenda de primeira consulta e as agendas de retorno que a gente faz no PNID, né? No PNID, você faz assim, a cada 30 dias. Aí a pergunta, então, nesse caso específico, se vocês pensar semanalmente, fraciona? Nós vamos ter que conversar sobre essa agenda. Vou deixar nessa questão do fracionamento. Ah, obrigado. Não. Não, quando tu faz o ajuste, tá? Tu poderia
dúvida, em vez de fazer, né, meio comprimido na terça, meio comprimido na quinta, não poderia, né, considerando que é uma dose semanal, que é utilizada na clínica, não poderia juntar. Pois é, a gente comentou isso ontem, por exemplo, ia pegar o de terça e quinta e botar 2 num dia, né? Os Cinco estudos, dias, né? sim, no caso, a gente veio buscar um e pular um dia, né? É uma possibilidade também, por isso que eu disse que a única coisa que tem alguns riscos, assim, é às vezes juntar 2 um dia e nem deixar o outro, pela questão da janela terapêutica estreita, né? Mas aqui meio poderia ser, por exemplo, terça 1 e quinta 0, né? Às vezes, o que eu vi, assim, é que eles têm certa dificuldade de lembrar o dia que eles esquecem, que eles não precisam tomar. E me parece que tomar todo dia ajuda na adesão, né? Porque teria, por exemplo, a possibilidade de um dia não tomar no outro, né? Eu passou pelo dia assim, hoje é não. E às vezes sempre assim, tem que se colocar no lugar do paciente, esse dia da verdade. Se colocar no lugar do paciente, né? Às vezes a gente tem dificuldade no recordatório, tipo, eu mostrei ontem, né? O que eu fiz, né? Imagina o paciente que toma vários medicamentos lembrar, hoje é o dia, não é o dia. Uma estratégia que a gente desenvolveu para os nossos era fazer o calendário, né? E atualizar cada ajuste, e aí fazer uns guiãozinhos para eles, que eles e orientar eles. Cola em cima do medicamento assim que tu tomar, daí tu lembra que tu já tomou. De alguma forma ajuda. Agora tem os mais modernos que dá para fazer via aplicativo, né? Para lembrar, ou mesmo lembretes do celular, enfim, né? Ajuda muito. Sim. Sim. E só para colocar o fato de reforço essa questão da resolutividade, da gente poder fazer esse ajuste. Se tu consegue fazer esse ajuste hoje, o senhor vai suspender no dia, eu vou entregar para uma semana, daqui a requisição do dia para fazer o exame e voltar aqui para a próxima sessão. Não é muito. O que bater e voltar, eu acho que bater e voltar no encaminhamento é por uma questão muito mais de segurança. Cara, deu acima de si, vai no médico, solicita e vê o que a gente vai fazer. Mas o que eu vejo como um processo mais resolutivo, e por isso isso foi bancado, é poder fazer esse ajuste de ponto e poder acompanhar até a estabilidade. Tá? Então, acho que isso reforça esse papel de resolutividade da farmácia. Mas não sendo possível, pelo menos o bater, voltar, alguém ajustar, alguém olhar para esse paciente já é um caminho que a gente sabe que muitos dos casos é o que a gente está vendo nesse caso aqui. 5 meses sem muita atendido. Daí de opa, tem problema. Entende? Só isso já é um ganho para o paciente. E é algo que precisa realmente de um processo mais ágil, né? Às vezes acontece de encaminhar e até conseguir marcar uma consulta, voltar, sempre me faz pensar assim, o que ele vai fazer nesse meio tempo entre ele agendar a consulta? Será que a gente não vai assustar ele, ele vai parar? Né? Então, faço pela minha frase assim, de fazer o exame, dar menos medicamento, condicionar o retorno a um novo valor de NR, vai fazer com que a gente tenha, né, um processo mais ágil de atendimento e resolução desse problema. Mas ele tem que ter entendimento de que o que é a não tomada, porque só dizer para ele que ele vai voltar sem ele entender o que é que ele faz, talvez ele siga não voltando. Sim. Só para complementar a questão do médico, que a colega também comentou um dia assim, quando é que ele vai conseguir voltar no médico? Pode parecer meio besta se vou falando assim, talvez também a gente tenha que se importar e ensinar. Em Porto Alegre a gente tem um aplicativo, pode fazer uma questão de ensinar o paciente a usar o aplicativo, porque as pessoas não sabem, não simplesmente sabem como. E isso às vezes é a maior dificuldade que eles têm de conseguir, porque eles ainda fazem aquele modelo de vou até a unidade, né? Já não tem mais consulta de agendamento, e também não tem mais consulta de volta amanhã, aí volta amanhã, aí volta amanhã. Deve ter o aplicativo, meia-noite, daqui 2 dias, pronto, marcou para resolver. Tem isso também. Então, se a gente tem que acabar indicando formalmente, também garantir se a pessoa consegue
acessar, ou pelo menos sabe como agendar. Porque tem essa exatamente, garantir essa informação. Isso é super importante. Porque E eu acho que tem- talvez entre uma outra ferramenta que a gente tem em mãos, e talvez tem que ser mais trabalhado, que é o chamado telesuporte. Né? Talvez tenha uma pessoa para nos fazer esse telesuporte, para nos dar uma nova percepção atualizada. Essa teleconsulta, você consegue dar muito mais evolutivo. Que é o que a gente vai tentar trabalhar com ele. Uma pergunta em relação ao caso clínico, mais especificamente. Na ausência de um INR, por exemplo, e o paciente tem esses mesmos sintomas, sangramento, enfim, só por essa avaliação dos sintomas clínicos desse paciente, eu não posso fazer nenhuma intervenção. Solicito um novo INR e encaminho para o médico avaliar. Tem que sempre ter o INR, porque às vezes o fato, tipo, o sangramento gengival, né? Não é isso, pode estar relacionado à questão mais odontológica do que anticoagulação. O fato de eles sangrarem mais também é tipo, mais com um corte, uma batida. Isso está relacionado ao fato de eles estarem anticoagulados, né? Mas a gente não consegue, a partir disso, avaliar o valor de INR deles. Então, sempre tem que ser o valor de coagulação, né? Então, sempre tem que ter... E, às vezes, até, né? Eu não sei como está a Leonel lá, a gente verificava com a Cushep, né? De alguma forma ajuda, assim, né? A gente teve várias dificuldades com a utilização dele, né? A fita é cara, né? Muito cara não sei quanto está agora, mas ela tem em torno de 30, 40 reais uma fita. Né? O aparelho também não é muito barato, então acaba que... Outra questão que nós tínhamos, assim, ela é muito sensível a mudanças de temperatura, muito frio, muito quente, ela não funciona. Então a gente chegava na casa do paciente, às vezes para medir, tinha que ficar no carro, ligar o ar-condicionado para aquecer ou resfriar, para ele ligar. Né? Então, e dava erro, às vezes a gente usava 2, 3 fitas para um paciente. E ela tinha, assim, e aconteceu algumas vezes, eu até fiz contato com o laboratório fabricante, porque a sensibilidade dela é um pouco complexa, assim. Né? A gente media, estava 8. Daí, pediu um exame bioquímico para confirmar, estava 3. Então dava às vezes divergências importantes, assim, né? Então, embora essa é uma ferramenta assim que alguns estudos demonstram que as pessoas usam, a ideia é ser um instrumento domiciliar, cada um tem assim como tem que trabalhar o HGT, a glicose, né? Mas esse aparelho especificamente tem um custo caro e não, assim, não, para nós ele não funcionou tão bem na nossa experiência, assim, como E nós você. estudamos uma estabilidade diferença. Isso. Diferença de norte é sempre quente. É, né? aqui. No centro-oeste também, mas nós temos uma variedade de temperaturas. No inverno, 3, 4 vezes no dia. no inverno nosso era um caos. Todos a gente precisava aquecer o aparelho. Só que veja também qual é o impacto de tu aquecer um aparelho na frente do ar-condicionado para ele ligar, para fazer um teste, sabe? E como é que o paciente se tiver Não, e ele era bem complexo porque a quantidade de sangue que vai, ela é uma quantidade que também a gente só aprendeu fazendo. Ele não aceita uma gotinha tipo aqui do aparelho HGT. É uma gotona. Daí a gente tinha que fazer um furo, apertar bastante, né? Porque o paciente também tinha essa vantagem de ser anticoagulado. Nós enchíamos o capilar e daí largávamos o capilar na fita para funcionar. Então, para o paciente teria que dar capilar também. Então, fica bem. Alguém perguntou? Não? Só queria acrescentar que tem uma empresa mais nova para fazer um teste, né? Talvez em alguns hospitais eles vão fazer os ensaios de conteúdo. É uma empresa nacional, talvez vai baratear esse custo. Seria interessante, às vezes, para essas condutas mais rápidas, assim. Embora um NR de urgência, não sei aqui, mas ele sai até no dia, né? Então, não é difícil. Ainda talvez um pouco a nossa logística de pedir para o paciente usar o feedback no dia, já fazer um ajuste mais rápido quando necessário. Um outro caso, então, é uma paciente de 56 anos, né, autodeclarada negra, vem para consulta com queixa de congestão nasal há 5 dias, refere perda de urina principalmente durante episódios de tosse e aos esforços que se intensificaram nos últimos meses. Então, o caso dela tem pressão alta e diabetes, né, usa enalapril, hidrocortiazida, carvedilol, simvastatina, metformina e varfarina, né? A varfarina ela usa segunda, quarta e sexta 2 comprimidos, terças, quintas e sábados 1 comprimido e meio.
é fumante há 25 anos, usa 40 cigarros por dia. A pressão arterial dela é 150 por 80, glicemia 150, né? Isso aqui é o nosso quadro, assim, típico, né? Eu lembro que às vezes eu uso até hoje, às vezes, pacientes da varfarina para montar casos clínicos e os alunos dizem assim, tu inventou isso. Eu disse, não, pior que não. É verdade. É verdade. Então, através da consulta, o sistema percebe-se que ela apresenta uma boa adesão a retiradas, então, no contexto das datas. Em consulta, o ESUS, então, no último atendimento realizado na unidade há 2 meses, e o último exame último registro, né, de exames laboratoriais há 4 meses, né? E na consulta do INR, então, 1,8. Só contando cigarros. E aí, gente? Depois de 2 meses atrás. A reconsulta. Então, na solicitação de vocês, uma semana depois, né? Enfim, solicita o exame. Ah, não, tem pior. Ainda não tem. Podia ser pior. Tudo podia sempre ser pior. De interações, gente, aí, né? Simvastatina, né? Carvedilol também é uma interação que tem, né? Com a utilização de anticoagulantes, também aumenta o risco, né, de uma hipercoagulação, que não é o que acontece, né, porque ela está com NR 1,8, né? Ela está no desvio padrão, né? Está quase boa. Mas, enfim, falta pouquinho para ela chegar ao alvo, né? Embora ela tenha outras questões, né, para se tratar concomitante ali, né? Alteração de glicemia ainda e de hipertensão. Então, considerando, né, o valor do NR dela, né, ela fica entre 1,5 e 1,99, né, ela está com 1,8, aumenta 10%, né, ela estava utilizando 2 comprimidos 4 vezes por semana, né, quer dizer, domingo ela não estava utilizando, né, nos outros dias 2 e 2 dias 1,5, né, então pelo ajuste, né, ela estava com uma dose de 52,5 por semana, aumentando 10%, ela vai para 57,5, né? Então, mais um comprimido, né? Que daí ajustamos da seguinte forma, né? Deixando a dose de 2 comprimidos e um dia com 1 dia e meio, né? Pergunta: poderia ser distribuído incluindo domingo? Sim, né? Ainda é bem livre o contexto da distribuição, né? Mas se eu incluir o domingo, de repente eu poderia deixar, né, um dia com 1 e o domingo com 1, né? Mas aí também tem esse contexto, um dia 2, um dia 1, um dia 1,5, né? Também isso às vezes torna mais complexo, assim como às vezes as falhas, né? O paciente às vezes tem dificuldade de lembrar e toma mesmo no dia que não deveria tomar. Então, sempre quando a gente faz esses ajustes posológicos, assim, é importante ter essa informação escrita, né, para ajudar o paciente a lembrar. 2 coisas só para aproveitar. Tem uma questão que hoje vocês também tocam, que envolve a questão da oferta dos enzimas de nicotina, uma questão de parar de fumar, e anteriormente também tem uma questão bem importante, que é a questão da congestão nasal. Tá? Então, você tem alguém que está muito tempo com congestão nasal e com tosses que acabam gerando escape. É algo para ser, de certa maneira, avaliado, encaminhado, se for o caso, que a gente tem recurso hoje, como a gasolina nasal, opção para isso. Tá? Tem questões que envolvem também algo que está dentro do escopo de vocês. Desde a questão de parar de fumar, até a questão da simples congestão nasal, que está associada ao cigarro também. Na verdade, se for pensar, aqui eu só foquei em função do horário do anticoagulante, mas poderia discutir a glicemia, né, a hipertensão que está descontrolada, né, então em avaliar a adesão desse paciente, se efetivamente ele está utilizando, né, e caso ele esteja utilizando mesmo assim com esses valores, né, talvez teria que se aumentar, né, a utilização do antihipertensivo ou dose, voltar. Só uma questão. O 3, só para aproveitar já que falou de atenção, tá? Lembrando que ela é uma mulher negra, utilizando enalapril. Tá? A gente tem lá a nota técnica do BRAE,
fala sobre a questão de se utilizar uma morfina e a escolha nesses casos para lutar com a pressão em tratamento, tá? Então, talvez algo para ser avaliado também é o tipo, né, de hipertensivo que está sendo utilizado na nossa nova técnica lá também. Desculpa aproveitar, deixa eu... Não, é que eu acho que tem muitas coisas, né? Paciente assim, e esse é, geralmente, aqueles primeiros ali eram só os introdutórios. Os nossos pacientes geralmente são assim, tem várias descompensações, né? Ou relacionadas a não adesão, não entendimento, e também, às vezes, a não eficácia clínica mesmo do medicamento. Então, claro que a gente não vai pegar esse paciente e dizer, não, só exames de vascarina só vou ajustar o anticoagulante, né? A gente tem que se preocupar da terapêutica como um todo, né? E são muitos casos, os casos geralmente são assim, né? Com várias perspectivas, né? De orientação. O último, né? Função do horário. Então, uma paciente Bianca, né? 22 anos, autodeclarada parda, atendida às 16 horas, então na farmácia distrital, pede auxílio farmacêutico. Ela está usando omeprazol, 2 comprimidos, hidroclorotiazida, 1 de manhã, varfarina, 1 comprimido ao meio-dia. Através da consulta, percebe-se que a paciente apresenta boa adesão às retiradas, né, dos medicamentos, porém não lembra a última vez, né, que fez o exame, pois só tem consulta no hospital de clínicas marcada para daqui a 3 meses. Em consulta ao ESUS, não há evolução de atendimento, né, e na consulta de retorno, então solicitando INR, ela voltando, ele está 3,7. E aí? Suspende ou diminui? Reduz, né, em 10%, né, a dose do anticoagulante. Então, ela está usando 35 miligramas, né, reduzindo 10%, ela vai para 31, né, e aí a gente distribui isso ao longo da semana. Então, seguindo esse protocolo, né, relativamente, né, claro que o detalhe é que se ele só usar, se tivesse que intervir só na varfarina, talvez fosse mais fácil, mas eles têm vários outros dados clínicos, né, que precisam também ser trabalhados. Tem mais um aqui, né, nós como estamos, né, no horário, né, para não passar do meio-dia, né, deixo para depois vocês olharem, o material provavelmente o Leonel depois disponibiliza, né, para vocês. Aqui está meu e-mail, né, se vocês precisarem de algum material que eu comentei aqui, alguma informação, alguma ajuda dentro desse processo, né, podem me contatar, o Leonel também tem meu WhatsApp, fico à disposição, né, para ajudar. Eu acho que o fato disso efetivamente funcionar, né, se tornar uma rotina clínica nos municípios também é um sonho meu, né, desde da época, porque acho que fazer pesquisa não é só para a gente publicar artigos, sim, para a gente conseguir mudar a realidade das pessoas assistidas e atendidas pelas nossas pesquisas, né, e os dados às vezes que estão fora, assim, nos angustiam muito como profissional e como farmacêutica que também sou, né? Então, tenho muito interesse que isso funcione, que dê certo, né? E fico super à disposição e bem aberta para ajudar vocês nesse processo, né? Quero agradecer muito, né, o convite do Leonel, a oportunidade de estar aqui, né? A recepção da Fernanda, Diogo, Isabela, né? Da Zelma, por ter vindo assistir. Então, muito obrigada, né? E fico à disposição mais uma vez. Secol e juntamente com a prefeitura e a coordenação, nós agradecemos imensamente a Cris, né, pela excelente palestra. Acho que ela vai qualificar muito o trabalho de vocês, né, no cuidado do paciente. A Cris tem um pé na pesquisa e está muito próxima, né, da assistência, então acho que realmente ela trouxe elementos muito que vão enriquecer esse trabalho de vocês. Eu queria aproveitar fazer uma divulgação, né, o PPG Asparta com edital aberto para mestrado, né, a gente estava conversando ali com o Cid, não. Então, é um convite, né, caso vocês tenham interesse em fazer mestrado, consultem a nossa página do PPG Asparta, né, então esse convite. E, mais uma vez, assim, uma satisfação de recebê-los todos aqui, né, muito importante a nossa parceria com a rede, né, estamos sempre com a casa aberta.
Se tiver interesse, você pesquisa, tem bastante massa. Quer falar? Não, eu só queria deixar uma informação que eu vi do Roberto, uma questão, né? Já respondendo direto, a resolução 586 ela não está suspensa. Você até trouxe o recurso com a abertura de recurso na madeira. Sabe? Só para deixar claro que não está passando informação errada. A gente pode tirar uma foto. Passei pra ti, isso. E fazer aqui, tirar uma foto. Passei. A informação da prescrição. Perfeito. Tá agora essa dúvida. Não está suspensa. Não, Como não tá. recurso. Não tá. Não. Pode ser. Não dá suspeita, não. Sem ver. Muito bom, Gustavo. Alguém perdeu a água, foi rolando até nos pés. Articulação. Vai fazer jogada do gato. Isso vai ver no meio ali. Alguém que está com o braço esticado e pode ligar. Faz igual. Não. Não. Jogar um tempo. Ah, tá. Isso, ó. Alisson, por favor, tira essa mochila. Praticamente a minha casa, né? Ah, beleza. Peraí. Aí. Cruzar o Segunda coisa, não 20 minutos de estiramento. Pois é, nossa senhora. Eu não sei. Deixa eu só anunciar. Mas